Vamos então começar? Quem é que começa? Vocês. Posso começar eu? Olá. Bom, isto é sempre um desafio explicar o que é a nossa profissão. Basicamente, a terapia ocupacional é uma profissão enquadrada no técnico diagnóstica terapêutica e que trabalha nos cuidados primários numa equipa multidisciplinar ou pluridisciplinar e, basicamente, utilizamos o brincar como mediador para conseguirmos fazer com que as crianças possam ter um desempenho que vai ao encontro das suas expectativas, deles e da família. Quando falamos de crianças, falamos no desenvolvimento normal da criança, que passa pelas aquisições das aprendizagens e que depois mais tarde são as aquisições escolares, não é? E académicas. Nos centros de saúde do Algarve, nós estamos integrados em três projetos, a saúde escolar, mas penso que não cabe aqui no âmbito de falarmos sobre isso, e também integramos a intervenção precoce e o GASMI. A intervenção precoce, como sabem, tem a ver com o SNIP, não é? Que é um projeto a nível nacional, e em que o nosso contributo é também, na equipa pluridisciplinar, tentar fazer uma avaliação do desenvolvimento e, através, mais uma vez, de brincar, de estratégias de brincadeiras, trabalhar em conjunto com a criança, com as famílias e com os educadores. O GASMI é mais do foro da saúde mental, não é? Em que basicamente o nosso papel é mais tentarmos trabalhar o comportamento mais na base do agir, ou seja, trabalhamos com as regras, limites, rotinas. Pronto, o que é que nos traz e fazendo a ponte para a temática que nos traz aqui? Nós integramos estas equipas e um dos modelos que nós utilizamos, entre vários, o cognitivo ou comportamental, por exemplo, mas o que nós usamos muito, e que nos traz cá hoje, é um modelo de integração sensorial. Basicamente nos diz que através do processo neurológico que nós temos, que é a capacitação que o nosso cérebro tem de receber as sensações do meio ambiente, da forma como ele os organiza e a forma da resposta que nós damos à pergunta que nos foi feita. Pode ser uma pergunta, pode ser um comportamento, como pode ser uma aprendizagem. Pronto. E, se fazemos aqui sobre o ponto, são 7 sentidos e não 5, como todos nós aprendemos na escola. Acrescentamos aos 5 sentidos já subejamente conhecidos, acrescentamos o vestibular e o próprio sentido do movimento, portanto, pode ser uma linguagem um bocadinho mais clara. O vestibular é o sentido do movimento e o da posição do corpo tem a ver com o sentido proprioceptivo. Ter assim uma linguagem um bocadinho mais... Quer dizer, o sentido proprioceptivo é de como estamos e depois o sentido do movimento, de como nos mexemos. Exato. É um pouco mais a ver com isso, sim. Por exemplo, o vestibular tem a ver mais com o movimento. O equilíbrio, depois está relacionado com o equilíbrio, com o controle postural. O proprioceptivo, por exemplo, a gente sabe como é que estão as nossas pernas sem termos que estar a olhar, sem olharmos para elas. Sabemos que podem estar esticadas ou estar cruzadas sem se mexerem e sem olharmos para elas. Principalmente sem termos que olhar para elas. É o facto, a gente sente. Sim, senhora. Pronto, isto é um processo inconsciente, ou seja, que é adquirido ao longo do desenvolvimento e, aqui abrir para parênteses, isto é adquirido inútil, ou seja, podemos imaginar isto inútil, porque, por exemplo, o proprioceptivo, o bebê, o feto que já está a trabalhar o proprioceptivo quando está na barriga da mãe e quando faz os movimentos e mexe as pernas contra o útero, está a dar informação proprioceptiva. Assim como o feto ouve eventualmente os sons, também sente a sua postura, etc. Exatamente. Aqui não querendo... Podemos abrir aqui já outro parênteses que tem a ver com a questão dos prematuros, bebês prematuros. Se nós sabemos que o desenvolvimento da propriocepção é importante no útero, porque tem as paredes da mãe para fazer a força contrária, um bebê prematuro deixa de ter essas paredes. O bebê prematuro fica deitado muitas vezes barriga para cima e deixa de ter essa possibilidade de maturar e de receber o ciclo. De ter esse estímulo, não é? Esse é um deles. Depois estamos a falar do vestibular, também acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, nós sabemos que a criança dá a volta para se pôr no canal para sair e fica de cabeça para baixo. Não é? A criança, quando nasce prematura, é colocada mais uma vez na posição deitada, barriga para cima, o estímulo é de forma diferente. Um outro também muito importante é o tátil, como nós sabemos, que é muito importante para nós sabermos, para a apreciação fina, para a motricidade global, para nós sabermos como é que estamos relativamente, onde é que acaba o nosso limite e onde é que começa o outro, não é? Para as relações espaciais.
Também, mais uma vez, nos casos da prematuridade, também fica um pouco em xeque, porque não está dentro do líquido amniótico, passa a estar num ambiente muito mais, embora próprio mais agressivo, unidades de cuidados intensivos, por muito bom trabalho dos profissionais que lá fazem, não é a mesma coisa que a barriga também. Pronto, e isto é, só fazer mais chega inicial relativamente à prematuridade. Isto porquê? Porque nós temos cada vez mais uma taxa elevadíssima de essas prematuros. Pois é. Pronto, retirando os prematuros, há outras questões que é o próprio desenvolvimento em si, que as crianças, portanto aqui a ponto ao brincar, nós também temos que fazer ponto aqui relativamente ao brincar, que é através do brincar que as crianças conseguem integrar estes sentidos com som muito mais quando a criança tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, é através do brincar. Através do brincar que a gente depois consegue, com que eles tenham depois as respostas que a gente depois quer, não é? Claro. Em termos sensoriais, não é? Porque isto depois vai muito em contra também ao desenvolvimento que é tido normal, não é? O desenvolvimento sensorial vem a par com o desenvolvimento psicomotor, digamos, não é? E tudo o que é necessário o bebê fazer, em termos sensoriais, depois em termos motores, ele vai também acompanhando esse desenvolvimento. Depois temos outros sistemas, não é? Que também não trabalhamos muito diretamente, mas são sistemas que também temos de estar um bocadinho alerta. Outros sistemas, como por exemplo a parte dos sabores, do paladar, não é? Que está muito ligada à parte do olfativo, não é? Pronto. Que são outros que também temos de ter alguma atenção, apesar de a gente não trabalhar diretamente neles, mas é importante, não é? E outro também importante, a parte visual, não é? O sistema visual. Claro. Na prática, os sentidos são as janelas que nós temos abertas para o mundo, não é? E sem os sentidos, nós não amadurecemos, não é? São os sentidos que nos puxam por nós. Exato. E alguns já estão maduros, não é? À nascença, mas outros não estão. Por exemplo, é o caso do sistema visual, não é? Não está maduro. O bebê não vê assim que nasce. Exatamente. Pois. Depois só a partir dos 2 meses é que vê a determinada distância, não é? Normalmente entre a maminha da mãe e a face da mãe, não é? Pronto, e que temos que continuar depois a estimular, digamos, um bocadinho o bebê e a pô-lo em diferentes posições, em diferentes posturas, a tocar no bebê, mexer no bebê, não é que ele não se parte, mas a gente costuma dizer. Exato, mas eu vejo que, de facto, a vossa atividade é uma resposta de um problema que existe atualmente, que é a história, em grande parte, dos prematuros. De facto, obviamente, e outras coisas, e outros problemas, evidentemente. Mas nós, de facto, com os progressos da medicina, as crianças, em vez de morrerem, nascem prematuros. Nascem cada vez mais prematuros. Nós conseguimos mantê-los. Mas para que eles sejam adultos viáveis, é muito importante um trabalho que também não existia antigamente, que é o vosso trabalho. Eu costumo dizer que temos lá muitos sobreviventes. Exatamente. Temos muitos sobreviventes. Tem pois. Um caso cada vez mais 400 gramas em que aquele miúdo é um sobrevivente. Pronto, não sei como é que ele hoje... Como é que é possível? Como é que ele está? Mas cada vez mais nós, seres humanos, somos sobreviventes porque, de facto, antigamente, pois, morria-se com facilidade. E só uns poucos é que... Agora cada vez mais somos indivíduos que passamos isso de forma artificial. Passamos a morte logo muito inicial, muito prematura, como havia antigamente, mas de uma maneira artificial, não é? E por isso... E agora também temos agora aqui outra vertente, que é dos miúdos que são hiperestimulados pelo ambiente, não é? Hoje em dia o ambiente é super rico em estímulos, não é? E daí também parece-nos cada vez mais miúdos desorganizados porque não conseguem organizar-se com tantos estímulos, não é? Exatamente. E depois estes miúdos com as dificuldades de aprendizagem, com as alterações de comportamento, depois vêm-nos bater à porta, principalmente a nível de gás, Pois. Sim, senhora. Olha, também, portanto, tanto as pessoas que estão aqui do outro lado, que podem fazer perguntas, claro, como já em princípio saberão, como as pessoas que estão aqui no público também podem fazer perguntas. Eu queria também acrescentar aqui que relativamente há estes 2 grandes grupos que a Patrícia e o doutor acabou de dizer, mas também há aqui um outro grupo que é um grupo emergente, que para cá está a ser algo de estudo agora. Eu integro a minha equipa que está a fazer um estudo, que é as crianças que agora cada vez mais vivem sedentárias, pegadas aos smartphones, às televisões e aos videojogos.
Ainda, isto são os dados muito preliminares ainda do estudo que estou a fazer, uma equipa vasta, mas para ter noção, mais de 50% das crianças com menos de 1 ano de idade, da amostra que nós recolhemos, mais de 50% das crianças com menos de 1 ano de idade já passavam mais de 1 hora por dia agarrados ao smartphone e ao touchscreen. Com menos de 1 ano de idade. Com menos de 1 ano, sim. Ou seja, é um brinquedo já que se dá aos miúdos hoje em dia. Se por um lado pode ser bom alguma estimulação, nós ainda não fizemos correlação relativamente, queremos fazer uma correlação entre isso e realmente o desenvolvimento normal da criança, mas empiricamente, ou seja, nós podemos perceber é que é menos tempo de chão, menos tempo de brincadeira, menos tempo de exploração de jogos, em que não podemos deixar de esquecer que o touchscreen é 2 dimensões, enquanto nós sabemos que o nosso desenvolvimento está preparado, ou seja, foi feito numa arquitetura de 3 dimensões, ou seja, há profundidade, há encaixe, tudo isso as crianças não fazem. Para não falar de que o ecrã tátil apenas nos dá, estamos a usar o tato e a visão, ou seja, falta-nos o som, falta-nos o vestibular, falta-nos o próprio sentido, falta-nos todos os outros estímulos e integrais também nós esquecemos de dizer, mas nós não podemos pensar numa atividade, seja ela qual for, apenas num único estímulo, apenas conseguimos fazer quando integramos todos estes estímulos ao mesmo tempo e o nosso cérebro, de uma forma, consegue organizar toda esta informação e, mais importante, consegue dar uma resposta, que é a resposta pretendida. O desafio que nós, quando aceitamos o desafio do Dr. António para cá vir, foi exatamente explicar um bocadinho e tentarmos transmitir que realmente, algumas vezes, os professores, não porque isto é um assunto ainda muito novo, não por maldade, acho que é por desconhecimento por enquanto, muitas vezes nós recebemos crianças que vêm catalogadas como crianças mal educadas, crianças que são de oposição, atitude de oposição, e muitas das vezes depois quando nós fazemos a avaliação e quando nós vamos verificar, são crianças que realmente têm alterações de força sensorial, são crianças que a resposta que eles têm, que possa parecer uma resposta de bater no outro, ou uma resposta de nos miúdos mais agressivos, não é? O dito comportamento desadequado, muitas vezes o comportamento desadequado é a única estratégia que eles têm para dizer ao mundo: atenção, eu não estou bem. É preciso já ver, por exemplo, o exemplo do barulho, não é? É uma criança que não tem a capacidade de distinguir o barulho da voz da professora do barulho do autocarro, é uma criança que facilmente distrai, não é? E a professora está a falar com ele, mas a criança não está a perceber, não está a focar a sua atenção, mas está a focar a sua atenção no lá fora. Não é? É dita como uma criança aérea, é dita como uma criança que não tem atenção. Esse é um exemplo. Há o exemplo da criança que está constantemente a mexer-se na cadeira e cai da cadeira, é dita como uma criança hiperativa, em que a professora muitas vezes fala com ele, ele não ouve, mas ele realmente está à procura daquele movimento porque necessita daquela informação vestibular e proprioceptiva para se conseguir regular. Pronto, é um bocadinho neste sentido, não é? Um bocadinho, queríamos alertar que não é sempre, atenção que também não é sempre, não é nem todos os comportamentos que nós vemos, nem todas as dificuldades da aprendizagem que nós vemos na escola têm por trás estas alterações sensoriais, mas algumas vezes têm. Esta é uma questão. Depois há outra questão que é, mesmo quando nós falamos no foro da saúde mental em si, as estratégias sensoriais podem ser adotadas para conseguirmos um objetivo da saúde mental. Por exemplo, sabemos como acalmar uma criança, conseguimos saber como é que, utilizando estratégias sensoriais, ela consegue se regular emocionalmente para conseguir estar desperta. Uma criança que é ansiosa, nós podemos usar estratégias sensoriais para baixar o nível da ansiedade, para que se possa depois ter uma aprendizagem e um comportamento adequado. E é isto. Ou seja, é mais uma alerta no sentido de que nem sempre as crianças são mal educadas, e muitas vezes dificuldades de aprendizagem, por exemplo, as crianças que escrevem em espelho, há uma razão pela qual eles escrevem em espelho, que significa que aquilo lá em cima não está bem integrado. Mas aqui também é importante excluir a questão dos miúdos, pronto, que estas dificuldades de aprendizagem podem dever-se a questões cognitivas, não é? E aí não é nada sensorial, não é? Exato, claro. Aí não conseguimos depois... Claro. Só que, pois, mas não há dúvida que antigamente os miúdos que tinham estes problemas, por vezes, na escola, eram considerados burros e não eram burros no sentido cognitivo, porque eles não eram burros. Tinham era dificuldade em gerir os estímulos todos, não é? Por vezes não conseguiam filtrar e focalizar-se
no que sabe, etc. Penso que temos uma pergunta. Temos aqui uma pergunta, sim senhora, e acho que tem a ver aí com as tecnologias dos smartphones. Pois. Portanto, esta ligação atual da criança com as tecnologias pode trazer algum benefício ao nível do processamento cognitivo, no sentido de um pensamento mais treinado para a resolução de problemas de uma forma mais teórica? Pronto, isto é uma pergunta, não é? Sim. Termina com um ponto de interrogação. Pois é isto. A questão é a seguinte, a lógica que as tecnologias de apoio são benéficas e depois há uma coisa que não vale a pena, nem faz sentido nenhum nós fazermos uma campanha, nem é a nossa intenção, fazermos uma campanha contra as tecnologias de apoio, porque é uma coisa que está a se implementar e deve ser utilizada. O que nós queremos dizer, e atenção, também ainda não há nenhum estudo universal que comprovem se é benéfico ou se é prejudicial. Mas o que nós queremos alertar é mais no sentido dos pais. Ok, uma hora touchscreen, se calhar também devia equivaler a uma hora de ir para o parque, chutar a bola, deixar o menino subir, os colegas, subir à aranha, fazer cambalhotas, manipular os materiais. Manipular diferentes texturas, manipular diferentes objetos, não é? Porque aquele movimento de dedo, não é? Sim. O que é que aquilo nos traz depois em termos de pegar, por exemplo, numa caneta, não é? Em termos de movimento, em termos de necessidade. Temos que ter bom senso e, portanto, não podemos perder. De facto, temos que continuar a treinar as crianças para o mundo real, não é? Claramente que as tecnologias de apoio são muito boas, não é? E nós sabemos que as crianças, nós damos um telefone, um smartphone a uma criança e a criança consegue descobrir aquilo primeiro do que nós, não é? As crianças já, o cérebro delas já funciona e estão formatadas para aquilo. E acho que nada de fazer campanha contra. Agora, é mais no sentido de os pais ficarem alerta e haver um balanço, não é? Entre uma coisa e outra. Não é? Claramente, penso que sim, que as tecnologias de apoio serão um marco histórico e serão um futuro. E mesmo em termos de ferramentas, se calhar, para algumas áreas de intervenção, não é? Claro, são bons, não é? Claro. Mas já a partida. Mas se calhar tendo aquele limite, não é? Exato. Não está constantemente temos que ter os devidos cuidados. Aliás, no último videochat falamos sobre o sono. E um dos problemas é exatamente esses ecrãs, seja ecrãs de computador, seja da televisão, seja o smartphone, que aquilo tem uma luz que diminui o sono. Não sabemos que podem usar a pergunta, não sei se... Mas parece que sim, mas se não respondeu é uma questão de voltar à carga, não é? E vocês aqui não têm perguntas? Coisas que considerem interessantes discutir? Aqui Não? Muito obrigado pela resposta. Exatamente. É aqui uma resposta, sim senhor. Deixa-me lá eu pôr aqui o público que é para aparecerem. Vão ficar, vocês estão no mundo todo, neste momento. O mundo inteiro. Vamos lá outra vez aqui. Sim, senhora. Eu fazendo um bocadinho aqui a ponte com as questões que o Paulo me falou dos miúdos, não é? Como é que eles depois também autorregulam em termos de sala de aula, não é? E fazendo aqui um bocadinho a ponte com os adultos, não é? Nós somos todos também diferentes, não é? E temos diferentes maneiras de nos autorregularmos, não é? Há quem, quando está cansado, quando precisa... Eu estou a ver aqui a minha colega Sofia a mexer no cabelo, a enrolar o cabelo, não é? Isto é uma forma dela se autorregular. Pronto. Há quem abana a perninha, há que se começa a balançar, não é? Exatamente. Há quem tenha que se movimentar mesmo, que se levantar. Há quem vá ter que fumar um cigarrinho. Exatamente. Pronto. Há coisas mais prejudiciais à saúde, não é? Há quem roia as unhas. Pois. Há formas de autocompensação que não são doentias e outras que serão mais doentias, não é? Essas não. Sim, senhora. Ora, temos aqui mais uma pergunta. Pois, com a carga horária excessiva e exigência nos currículos escolares, não teremos também a comprometer a qualidade das aprendizagens das nossas crianças? Pronto, isto é uma pergunta, mas isto tem um bocado de ligação com uma estratégia que vocês já disseram, que baseia-se muito nas brincadeiras. Vocês, portanto, tentam autonomizar a criança e capacitá-la melhor, não é propriamente através de cargas horárias excessivas, mas é através da brincadeira. Portanto, é muito importante o mais. Sim, nós já andamos a dizer isto há muito tempo, não é? E a questão é que o Facebook é uma coisa espetacular e nós hoje em dia não temos que ir à PubMed para sabermos as novas descobertas. Há no Facebook agora vários estudos relativamente aos nossos colegas finlandeses, em que eles próprios dizem que não vale a pena nós pormos a criança no pré-escolar sentado na cadeira a saber ler e escrever, não é? Eu sei que mais aqui em Portugal
Eu sei que vamos meter a foice em Ceará, provavelmente vai começar a ouvir agora um monte de exclamações da Direção-Geral de Educação, mas pode fazer o papel de terapeuta ocupacional, não vamos porrada. Mas é assim, nós sabemos que há muito bons, e atenção, isto não somos nós só terapeutas ocupacionais e profissionais que utilizamos, os próprios educadores de infância nos dizem, não é? E nós sabemos que eles também estão limitados ao programa, eles têm que fazer o programa. Eles têm que cumprir, as metas do programa. Mas claramente é isso, ou seja, não é, eu penso que as crianças, pensamos nós todos que as crianças fazem as aprendizagens através da vivência, é através da experiência em si. E não é pôr as crianças dentro da sala de aula aqueles tempos inteiros ali a olhar para ali. Porque as crianças precisam de brincar, correr, saltar, precisam de mexer várias texturas, vários contextos. Não é? E o pré-escolar, os vários gurus já dizem isso, não é? Que é, o pré-escolar deve ser um momento para que as crianças tenham a disponibilidade de explorar estas brincadeiras. Nós não podemos pensar no pré-escolar como as crianças têm que saber ler e escrever. Quando chegam ao primário já sabem ler e escrever. Mas depois não conseguem outras coisas. Não sabem o que é partilha, não sabem o que é vez, não sabem o que é... Pronto. Sim, senhora. Ora bem, está aqui, fiquei com uma dúvida. Então, uma criança com déficit cognitivo à partida não terá uma perturbação sensorial? Pode ser. Pode ter ou não ter, não é? Pode não ter, sim. Pode ter ou não ter. Isto tinha mais a ver depois com aquela questão que estávamos a falar em termos das dificuldades de aprendizagem. Exato. É relacionado com ou não com a parte sensorial. Agora pode ter ou pode não ter. Claro. A verdade é que também as questões sensoriais são importantes porque podem ser causa para um déficit cognitivo, não é? Ao longo prazo, sim. A longo prazo, evidentemente. Porque é exatamente através da estimulação sensorial que nós poderemos conseguir mitigar algum problema cognitivo. E também temos outras situações, desculpa interromper, é que situações de miúdos tão despráxicos, portanto, em termos motores, em termos de descoordenação, parecem miúdos com déficit cognitivo e às vezes não são, não é? Portanto, às vezes também temos aqui esta... Sim, é tal história. Depois, questão, antigamente chamava-se burros a pessoas que... Um miúdo que não é estimulado, não é? Mas... É isso, é um bocadinho por aí. Uma criança que que tem dificuldade em regular-se o seu comportamento, não? Seja questões emocionais, seja questões sensoriais. É uma criança que está numa turma, e nós sabemos que o primeiro ano, o segundo ano, ou seja, o primeiro ciclo é muito assim, não é? No primeiro ano ninguém pode ficar retido, não é? E é uma criança que tem dificuldades, mas continua naquela turma. Nós sabemos que depois está na turma, está ao nível do primeiro e do segundo ano. Vamos dar um exemplo, uma criança que tem dificuldade de atenção, mas não fica retido, mas passa para o seu turno para o segundo ano, mas está ao nível do primeiro ano. Se eu já tinha dificuldade em manter a atenção quando a turma toda está a falar o mesmo tema, vai ter agora mais problemas porque está a ouvir temas dele e temas do segundo ano. Isso é um exemplo. Pois. E se isso se perpetuar-se, esta criança vai ter uma dificuldade cognitiva, ou seja, não vai conseguir acompanhar os outros colegas. Ou seja, ele não tem um problema cognitivo per si, mas a questão sensorial não tendo trabalhado poderá levar a isso. Sim, senhora. Que tipo de hiperestimulação pode originar a hiperatividade? Provavelmente a hiperatividade aparece sem hiperestimulação, não é? Um miúdo nasce com... não faço ideia. A questão aqui da hiperatividade é um diagnóstico clínico neurológico. E nós não queremos falar em hiperatividade porque a hiperatividade, como eu disse, é um diagnóstico clínico. Não é? Nós podemos falar de uma criança em procura sensorial, ou então uma criança reativa, não é? Procura sensorial, principalmente em termos do vestibular, não é? Tem aquele que procura muito movimento, porque, por exemplo, é como se o movimento não chegasse ao cérebro, não é? Sim, ele não consegue interpretar, então precisa desse movimento, e não quer dizer que seja um miúdo hiperativo, não é? Exato. A questão que acho que estão a perguntar é a hiperestimulação pode originar a hiperatividade. A hiperestimulação pode provocar a movimentação da criança. Porquê? Porque se a criança estiver a ser hiperestimulada, pode acontecer duas coisas. Ou entra naquilo que nós chamamos de shutdown, ou seja, que a criança fica completamente sossegada num canto e não consegue fazer nada, ou é uma criança que entra em fuga. O que é a criança em fuga? É a criança que está a fugir da estimulação. E a criança, quando foge da estimulação, é uma criança que anda a correr de um lado para o outro. E depois pode ser confundida com uma criança com hiperatividade. Mas eu não queria entrar, não sei se quer entrar para a hiperatividade, mas a hiperatividade é uma questão clínica, é uma questão neurológica, e então queríamos deixar para o neuropediatra essa questão. Sim.
Uma coisa que me despertou a atenção quando vocês falaram das questões da sensibilidade proprioceptiva, em que a criança, nomeadamente no útero, sente as paredes do útero e quando sai um pouco mais cedo, isso pode perturbá-la, não é? Porque não amadurece o suficiente. Faz-me lembrar, e faço a ligação com a história da contenção dos bebés, que muitas vezes os pais, de facto, dizem que os bebés, lá está, são hiperreativos, ou choram muito, etc., não dormem, mas se forem contidos, não é, enrolados, eles como que provavelmente sentirão, terão aquela sensibilidade proprioceptiva que lhes falta. Eles sentem o seu corpo. E provavelmente por aí é muito importante, não é? São miúdos que se calhar têm que sentir o seu próprio corpo. E eventualmente, se não sentirem, pode ser que depois, um pouco mais velhinhos, precisem desses movimentos caóticos. A nossa intervenção depois passa muito por aí. São miúdos que depois chegam mais tarde, não é? Com essas dificuldades de esquema corporal, de sentir o próprio corpo, e aí a gente tem que dar a tal contenção que se calhar não foi dada quando eles eram pequenininhos, não é? Que não fomos estimulados nesse sentido. E depois mais tarde a gente vai proporcionar esse tipo de brincadeiras para dar esse estímulo. Relativamente a isso, há uma técnica nova que por acaso agora não me recordo do nome, não sei se a Ana, que é a enfermeira, saberá, que é uma técnica nova que se usa nas unidades de cuidados intensivos neonatais. Penso que já foi feita, está a ser feita na Bacia da Horta, e penso também, se não me engano, no São João, que é uma técnica exatamente de enrolar o bebê logo à nascença exatamente, inclusive há uma questão que é dar um banho à criança enrolada também, que é para dar aquela sensação da toalha. Ou seja, já há essa preocupação, preocupação de se arranjar estratégias para que aproximamos o máximo possível do útero. Até porque o nascimento é traumático aí nessa coisa. De repente deixam de estar contidos e estão no vazio, não é? Parece que há uma solidão. Sim, nós sabemos, e muito bem, os nossos colegas das unidades de cuidados neonatais intensivos, eles querem sobrevivência, e acho que fazem muito bem, e acho que têm feito um trabalho extraordinário. Esta é uma área que eu gosto, que estou a estudar, e sei que realmente tem havido uma evolução, porque existe uma preocupação, nomeadamente antes não se tinha a preocupação de termos o cuidado de não levarmos perfume, porque o perfume, as crianças prematuras ainda não têm capacidade o sistema olfativo não está maturado, era demasiado agressivo, não havia tanta preocupação de fazer as intervenções à volta da boca, ter a preocupação de provocar o menos dano possível. Vários estudos americanos vieram dizer que crianças que nasceram prematuras e que foram alvos de traumatismos, que eram sábios à sobrevivência, foram crianças que nos primeiros anos de vida começaram a recusar a alimentação, ou seja, faziam uma associação entre uma coisa e outra. Mas isto para dizer que há uma evolução enorme ao nível das unidades de cuidados intensivos neonatais, que tem sido um esforço nesse sentido. Sim. Pois, porque nós temos que evoluir, e temos vindo a evoluir, da parte da sobrevivência física, que era aquilo que nos preocupava numa primeira fase da medicina, vamos lá, que era sobreviver fisicamente ou não, não é? Para esta questão fundamental que é a psicologia, Sim, realmente tem sido uma evolução enorme. E agora já não basta sobreviver, temos que viver felizes e capazes e autónomos, não é? Exatamente. Vocês, portanto, têm crianças que têm problemas de, não sei se posso dizer, hiperreatividade, enfim, é o tal diagnóstico, mas são crianças que têm problemas comportamentais, que têm problemas sensoriais, e vocês agarram nelas. Como é que essas crianças chegam a vocês? Se um pai tiver filhos com problemas, como é que pode levá-los até vós? Vocês, obviamente, trabalham aqui, entre Faro e Olhão. Deverá haver terapeutas ocupacionais, seguramente, noutros locais, não é? Mais ou menos os cuidados primários, os centros de saúde, têm terapeutas em praticamente todo o lado. No Algarve. No Algarve? No Alentejo não há. No Alentejo não há. Só no Algarve.
Pois. Há no Algarve e há na zona do Lisboa e 4 centros de saúde só. Nós somos 21. Provavelmente estão no centro, Nada. Não me digam. Nós Nem somos, norte. somos 21 a nível nacional. Éramos 21 a nível nacional quando foi a restauração dos cuidados primários. Nós temos um censo e eram 21 dentro dos cuidados primários. Obviamente há muitos mais fora. Está em Moura. Pronto, em Moura, pelos vistos, há alguém. Exatamente, aqui no Algarve, se um pai tiver problemas com a sua criança, como é que pode chegar até vocês? Pronto, normalmente, nós como estamos integrados nas equipas, é por aí mesmo, pelo médico de família e pronto, ou pelo escola, não é? Ou mesmo o próprio pai pode chegar lá e pedir, sim. O próprio pai pode chegar à nossa equipa e explicar o que é que se passa com o filho e depois é encaminhado primeiro para a equipa, não é? Ou intervenção precoce, ou engasgamento. E depois nós então damos aí um bocadinho em termos de resposta, não é? Portanto, em termos de intervenção precoce, o Paulo há bocadinho já falou nisso, não é? Abrangemos dos 0 aos 6 anos e em termos de gasmos há dos 3 aos 12 anos. Portanto, há ali depende do que Bom, aqui há uma coisa que penso que é fundamental, que é uma coisa que eu ando a dizer há muitos anos, que é o papel fundamental da equipa de saúde familiar. Ou seja, o médico e o enfermeiro. O enfermeiro e o médico. Envolver os médicos de Exato, o médico e a enfermeira aqui são fundamentais no quê? São fundamentais na intervenção precoce, ou seja, na referenciação precoce, porque a criança tem que fazer obrigatoriamente o exame global de saúde e não só, e tem que fazer o exame de rotina, as crianças de vigilância. E as consultas de vigilância per si são momentos fundamentais e ótimas oportunidades que, se quem gera pensar que não pode-se pedir a um médico para fazer a consulta em X tempo, como é obrigatório, não é? E é um enfermeiro X tempo, tem que dar tempo para que se consiga que o enfermeiro, ao despir o bebê para o pesar, consiga perceber e interpretar os sinais que o bebê lhe está a dar quando, por exemplo, está a despir a fralda e está a pesar. E até a própria equipa de saúde conhece já a família. Exatamente. A equipa de saúde conhece a família. E eu penso que a porta de entrada ao nível deste, a porta de entrada para tudo isto, não é só para a intervenção, para a questão da intervenção precoce relativamente aos problemas sensoriais, mas também ao nível da saúde mental infantil, é exatamente o médico de família, é a pessoa, o médico, desculpa, quando digo médico, digo a equipa. O médico e o enfermeiro são as pessoas que melhor conhecem esta família. E conhecem esta família e conhecem este bebê desde a sua concepção, não é? Desde que os pais pensarem planear entre esta criança. E não querem entrar muito em saúde mental, isto é fundamental, não é? Temos alguém que saiba isto. E eu acho que este médico e este enfermeiro são as pessoas que são os primeiros a dizer assim, algo está errado aqui. E a própria experiência nos diz isso, existem alguns estudos não nossos, internacionais, que quanto mais cedo a criança for detectada, menor será o tempo de intervenção, melhores são os resultados. E uma coisa que os nossos chefes gostam, não é? Temos que ter aqui uma palavra dos nossos chefes, que são eles que nos pagam, é menos custos. Ou seja, por isso, se as nossas chefias derem mais tempo aos médicos e aos enfermeiros para avaliar melhor essas crianças vão ter menos retenções, são crianças que terão menos dificuldades de aprendizagem, menos dificuldades de comportamento, menos medicamentos, crianças mais ativas, crianças mais incluídas na sociedade, menos custos. Claro, menos custos, um adulto mais produtivo, uma sociedade mais produtiva e vivemos todos melhor, não é? Vivemos todos melhor. Temos. Bom, eu vi a última logo, que é a perguntar se o enrolar para bebés, que era prática comum nas zonas rurais de outros países, como a França e a ex-URSS, antigamente, se estamos a falar dessa técnica, ou é só para prematuros? Não, estamos a falar para todos. Agora, cada vez se utiliza mais coisas antigas, não é? Hoje em dia, não é? A gente está a voltar um bocadinho e vamos buscar coisas que se calhar as nossas avós também usavam e noutros países que também usavam, não é? Sim, porque evidentemente que nem tudo quanto é antigo é bom, mas esta aqui, pelos vistos, por vezes a gente esquecemos, mas depois a ciência acaba por verificar que afinal de contas aquilo era importante. E este é um caso. Agora, temos aqui uma pergunta que é a técnica da envolta, que falou anteriormente, funcionou muito bem com o meu bebê até aos 3 meses. Agora ele tem 4 meses, pronto, ainda também é uma coisa recente, e já não se sente muito bem com essa técnica. Pronto, isso deve-se ao facto de já ter mais maturidade sensorial, no entanto continua a gostar muito, sentir-se seguro
no sling. No sling. A criança com 4 meses quer Já quer chão, exatamente. A criança quer estar de barriga para baixo, de barriga para cima, quer se quer para barriga para baixo, depois a seguir quer fazer aquilo que nós somos os irmãos. Melhor, ele pode não querer, mas a gente Mas quer. a gente quer, exatamente. Nós fazemos muito às crianças, a primeira coisa que nós fazemos, as primeiras coisas que nós fazemos na faculdade, que é uma coisa que não é nossa, nós vamos ver aqui a pelada, não é? Se nós começamos a ver que a criança está pelada aqui, significa que a criança esteve muito tempo de barriga para cima. Tem muito tempo, exatamente. A gente quer que ele tenha muito tempo de barriga para baixo. Para baixo. Porque pronto, isto tem a ver com o desenvolvimento autogénico da criança, ou seja, barriga para cima, barriga para baixo, né? Ele depois faz a força, Começa a fazer a carga. carga para um lado, carga para o outro, tira uma mão, tira uma outra mão, rola para um lado, rola para o outro, rasteja a gatinha, tantém, e depois começa a andar. Ou seja, é isto que nós pretendemos. Falta o sentar, exato. Mas para nós não significa que se a criança, lógico, se a criança se sente seguro, nós sentimos, todos nós gostamos de aconchegos, não é? Eu com 43 anos ainda gosto de um abraço forte, não é? Não significa que não, que a gente não perca esses gostos, mas lógico que com 4 meses eu quero mais é estar no chão e gosto de poder explorar a sua vontade. Evidente para nós adultos já não queremos estar enrolados, não é? Mas temos muitos miúdos, portanto, temos muitos miúdos em termos sensoriais que de noite eles precisam dessa mantinha pesada. Continuam. E adultos também conhecemos. Manta pesada, pois é uma forma. Mas tenho aqui uma forma, sim. Que precisam também. Já agora, uma outra questão que também vem aqui a tarde foi essa que agora fez-me lembrar, que é a questão de que nós vivemos numa época em que é tudo a rapidez, ou seja, não é? O telemóvel é tudo aquilo de agora, não é? Ou seja, é tudo de repente. E isto faz com que nós pais, não damos às crianças o tempo de resposta. E é comum nós vermos isto, nós vemos na prática clínica, e não só no nosso dia-a-dia com amigos, nós também cometemos com familiares, cometemos às vezes no erro, que é fazemos uma pergunta à criança, não damos tempo à criança para responder. E antes dela estar a pensar na pergunta, já nós estamos a fazer outra pergunta. E isto é quando estamos a falar da pergunta-resposta. E é a mesma coisa quando nós vemos uma criança, por exemplo, que está a gatinhar e tem um telemóvel que está a 3 passos dele. Nós não permitimos, nem deixamos que a criança gatinha até o telemóvel. O que nós fazemos? Damos o telemóvel. Ou damos o brinquedo. Porquê? Porque a criança chora. Sim. Há vídeos muito interessantes no YouTube que falam sobre isto, que é deixar a criança frustrar, não é? Isto é importante. O nível do saúde mental. Se nós estamos sempre a dar, a criança não frustra. É uma criança que é Exato. Aqui o agora, não é? Temos que dar a oportunidade à criança também de conseguir, de fazer, de trabalhar, porque só assim é que lhe damos autonomia, não lhe podemos fazer os serviços. Ela tem que tentar e tem que falhar. Exatamente. E tem que falhar, não é? Há crianças que têm mais facilidade porque não se importam de experimentar e de falhar. Há outras que são capazes de ficar mais, mas a gente tem que deixar. Ora, temos aqui umas quantas questões. Uma que é a terapia sensorial pode ajudar na dislexia? Não sei se vocês têm alguma experiência disto, não é? Vou deixar para ti. Não. Por mim. Pronto. Eu acho que a dislexia tem que ser uma intervenção conjunta. Portanto, não só em termos da terapia ocupacional, porque há determinadas áreas que estão alteradas, também na parte da terapia da fala, da parte da psicologia. Pronto. Pelo menos da minha experiência que eu tenho, sem estas áreas de intervenção conjunta, nós em termos de centro de saúde, vou fazer aqui um bocadinho à parte, pronto, em termos de gás mínimo, nós não damos resposta a esses casos. Existe uma consulta específica de dislexia no Hospital de Faro. Ou seja, sempre que por acaso, é um critério de exclusão do gás mínimo e da intervenção precoce. É uma criança da intervenção precoce, não com dislexia é referenciada para o Hospital de Faro. Exatamente, há uma consulta específica. Ou então, para o psicólogo em termos de escolar. Isto não significa que não possam ser usadas estratégias sensoriais em conjunto com a equipa que possam, de uma forma, ajudar alguns componentes que possam estar por trás da dislexia. Sim, poderá, mas se si só não. Temos aqui outra pergunta. Pois, boa noite, o meu filho de 2 anos tem dispraxia. No que concerne a mobilidade, temos conseguido, com o acompanhamento de uma terapeuta, estimulá-lo e temos visto bastantes progressos. Agora está a afetar-lhe a aquisição de linguagem neste campo. Não sabemos o que fazer para estimular a questão da linguagem. Tem algumas sugestões? Bom, existem terapeutas da fala, não é? Sim, exato. A sugestão será realmente, já que está a ser seguida em terapia, não é? Possivelmente em terapia ocupacional, acho que não é? Tentar perceber, não é?
Porque em termos da nossa intervenção, não trabalhamos só a parte motora, nós não trabalhamos por todo o global, não é? Também vamos à parte da linguagem, não é? Se calhar o ideal será... Nós temos terapeutas da fala no primário. Sim. Pois temos. A Margarida, exatamente, a Margarida que é aqui em Olhão, sim senhora. Aqui em Olhão, sim, inclusivamente já fizemos um videochat com isso. Sim, agora estava... Com a Mónica. Exatamente. Estava em Loé nessa altura. O que eu posso acrescentar relativamente às questões, a estas crianças, nós, a equipa de Faro, temos uma experiência muito longa. A Patrícia trabalhou lá na equipa de Faro e eu já não estou há 5 anos e trabalhamos muito bem, mas muito bem mesmo em conjunto com a terapia da Faro. Eu diria que muitas das crianças que aparecem com dificuldades na linguagem, que têm por base um atraso no desenvolvimento global, ou atraso de dispraxia, tentar perceber realmente o que é dispraxia, né? Que a dispraxia também é um mundo, não é? Porque nós não sabemos o que é que se está a referenciar a dispraxia, se é realmente uma dispraxia, se será outra. Não sei, uma dispraxia, pode ser muita coisa, não é? Assim é complicado. Mas para dizer que sim, que se a criança tem dificuldade em planear e executar o movimento, é uma criança que tem dificuldade também em planear e executar o movimento necessário para a linguagem. Mais específica, não é? Mais de motricidade fina, como eu percebo. Porque a linguagem também, para nós termos uma linguagem, temos que saber colocar a língua no sítio certo para produzir os sons corretos. Não sei se a minha colega terapeuta da fala está a ver ou não, espero não estar a cometer nenhuma calinagem ao nível da terapia da fala. Mas sim, queria dizer que sim, que podemos ajudar, mas sempre em conjunto com a terapia da fala. Muitas das vezes as sessões são em conjunto, o terapeuta ocupacional, o terapeuta da fala e trabalhamos em conjunto. Sim, senhora. Ela diz então, e crianças que respondem de menos? Bom, crianças se calhar caladas, será? Aquelas crianças que as pessoas dizem muitas vezes que são panhonhas. Esse diagnóstico, o que é que se... Pronto, é assim, acontece muitas vezes, nós temos essas crianças que são crianças muito quietinhas. E mais uma vez estamos a falar aqui na questão da capacidade que o cérebro tem de modular o estímulo e de responder ao estímulo. Que tipo de resposta? Ou seja, pode acontecer duas coisas. Ou o estímulo é demasiado pouco para a criança e a criança não responde porque não está a receber o estímulo necessário. Então, primeiro que tudo, nós respondemos a um estímulo, certo? Ou seja, faz uma pergunta, eu respondo, certo? Se eu não conseguir ouvir a sua pergunta, não respondo. Outra solução, se estiver a falar comigo bastante alto, ou se for para mim bastante alto o seu nível de som, eu tenho tendência para não ouvir com proteção. Isto pode acontecer com os outros sentidos. Ou seja, uma criança que está numa sala de aula e, por exemplo, são demasiados estímulos à volta dele, a criança não consegue se focar numa atividade, nem consegue focar nem na professora, nem no quadro, que são demasiados estímulos, é uma criança que entra em shutdown, ou seja, a única solução que ela tem de se proteger é não consigo ver mais nada. Enfim, é uma criança que está no mundo dela porque ele está em shutdown. Outra este é quando o estímulo é demasiado para ele. Ele, para se proteger, não está cá. O outro o estímulo é muito pouco para ele, e como é muito pouco para ele pois, atrofia, não lá. Ou seja, nem sequer responde. Então, e isto acontece... Os nossos hiporreativos. Os hiporreativos, exatamente. E há os mais molinhos, mais hipotónicos, mais... Mas hiporreativos com causa e justificação para isso, não é? Não há estímulo. Neste caso, também se calhar, esta história do diagnóstico de panhonhas pode não ter nada a ver com questões sensoriais. Pode não ter nada a ver. Geralmente não terá. É um miúdo mais tímido, mais fechado. Mais fechado, exato. Ser mais reservado e não... Pois. É só para dizer lá que para casa que isto é... Ou seja, nós também... É muito difícil nós dizermos aqui qualquer coisa porque isto é... Sim, temos que falar sempre de generalidades, porque os diagnósticos não se fazem aqui desta maneira. Mas pode ser, ou seja, se for uma coisa sensorial, será uma coisa que será bem resolvida. Sim. Porque muitas das vezes, e uma vez que o tema que está aqui é a estratégia, não é? E a questão é se isso realmente está a interferir no dia-a-dia da criança, não é? Pronto, eu posso ser tímido, reservado e até em termos escolares até seguir o seu caminho, não é? Em termos de autonomia. Agora, se isso não acontecer, não é? Pois. É mais complicado, não é? Agora temos aqui mais outra questão. Poderão nomear alguns tipos de estratégias sensoriais que poderão ajudar no comportamento e na aprendizagem de bebês e de crianças? Que tipos de brinquedos, filmes, atividades poderão ser bons ou maus? Ora bem, o que é que vocês fazem? Na prática isto é, quais são as estratégias sensoriais que vocês utilizam? Como é que é mais ou menos?
Quando eles são pequeninos, os bebezinhos, é como o Paulo dizia há bocadinho, a primeira coisa que a gente diz logo, quando vamos às nossas sessões dos bebés, não é? É pôr os bebés no chão, não é? Pôr os bebés no chão e virás de barriguinha para baixo. Pronto. É desculpa dos pais, assim, está frio, qualquer coisa, pode estar mais com... Metam uma mantinha, metam qualquer coisa, eles vai chorar, claro que vai chorar se não está habituado, pronto. Depois o que acontece é que temos muitos meninos que nos chegam depois mais tarde com 7, 8 anos e que também não conseguem ficar de barriga para baixo e assumir essa posição, pronto. E temos várias estratégias, pronto, no dia a dia, não é? Em termos, portanto, por exemplo, miúdos que não conseguem tolerar muito os barulhos, não é? Pronto, temos algumas estratégias, se calhar quando vão a um supermercado ou qualquer coisa, de usar uns fones, por exemplo, usar uma musicazinha mais calma. Vocês aconselham esses miúdos a usarem uns fones para se resguardarem? Mais calma, né? Que proteja um bocadinho dos sons do exterior, não é? Sim. Pronto. Miúdos que estão sempre a mexer-se na cadeira, por exemplo, a gente aconselha a tal bolinha para a sala de aula, que muitas vezes os professores, a maior parte das vezes, o que é o bolinha para... Uma bola mesmo, uma bola de tipo bobá, onde eles se sentam, pronto, eles aí conseguem fazer o movimento. Na falta muitas vezes da bola há umas boiazinhas que se mete, pronto, também que fazem o mesmo efeito, em que eles podem se estar a mexer à vontade, sem estar a perturbar uma sala de aula, não é? Na sala de aula. Outra estratégia é, por exemplo, a criança que necessita de se mexer. Portanto, nós sabemos que as escolas estão programadas para a atividade letiva seja 2 horas. Quando o professor sabe e reconhece que aquela criança necessita de mexer, uma das estratégias que nós damos aos professores, e muitas vezes é bem aceita, é dar àquela criança tarefas. Ou seja, quando ele começa a mexer, Exatamente. Ou seja, olha, vai lá tirar fotocópias. Olha, olha os manuais aí. Ele vai dar os recados e tirar fotocópias. Dar-lhe uma tarefa porque ele precisa de se mexer, pronto. Exatamente. Eu já tive situações em que recomendei mesmo um trampolim, pronto, e o professor pôs lá um cantinho da sala e resultou muito bem. Agora os professores têm que estar também disponíveis para isso e despertos para essas coisas. Há aqui duas coisas distintas. Uma coisa é estimular a criança, outra coisa é dotar a criança de espaço e tempo para que possa a criança explorar. São duas coisas distintas. O que se preconiza é que, se tudo correr bem, a criança não temos que estimular a criança, não temos que estar a fazer estímulo à criança, temos é que pôr a criança no local e ela própria explorar. Porque qual é que é a diferença entre uma coisa e outra? É que se nós damos a possibilidade da criança explorar, é ela que controla a intensidade e a quantidade de estímulo que quer ter. Quando nós estimulamos, somos nós que estamos a impor a intensidade e a quantidade à criança. E isto, quando não é bem feito, podemos estar a hiperestimular. Exato. É outro problema. Podemos ultrapassar o que a criança precisa e quer. Por isso, o segredo disto tudo é apenas, tal como a Sofia dizia há pouco, quando ele tem 4, 5 mesinhos, mete no tapete, mete os brinquedos que são adequados para a idade dele e está feito. E depois, lógico, que aquelas estratégias normais que já estamos com e brincar com ele. Ter tempo para ele, não é? Que é mais importante hoje em dia também, não é? O tempo. Exatamente. Não é? O tempo, mas a verdade é que o mais importante é o tempo de qualidade, não é? Não precisamos de muito tempo. O tempo de qualidade. Precisamos se calhar, de nos organizarmos como pais para, quando chegamos a casa, temos que ter logo ali um tempinho para ele, logo ali. Porque não dá para ele precisa logo de nós, não é? Por exemplo, mesmo aquelas. Por exemplo, o banho ao bebê, não é? É uma coisa que é tão rica em termos sensoriais, não é? Só que hoje em dia é tudo ali quase mecânico, não é? A gente tem visto. Nós temos eu estou a pensar, eu tenho uma criança em intervenção neste momento, uma criança com 10 anos, em que a mãe tem estado bem com esta ideia. Porquê? Porque uma criança tem dificuldades, porque não foi treinada tem características especiais, não é? Mas uma criança que a mãe nunca deu tempo para que ela própria fizesse a aprendizagem. Como uma mãe que trabalha longe, ou seja, o tempo dela é muito limitado, então faz tudo sistematicamente pela miúda. É o tempo que ela tem com ele. Ou seja, o que significa que é um ciclo vicioso. Porque ela não tem tempo para deixar a criança fazer sozinha, e a criança nunca aprenderá a fazer sozinha, e a mãe estará sempre por ela, e ela será sempre. Ui, temos uma ali que pois, recomendam a aranha, bom, que eu saiba. Não. De todo. Fora. Isso
Isso são todos os profissionais de saúde, são unânimes que não recomendam a aranha. Por causa dos acidentes, porque parece que de facto não ajuda a que a criança aprenda a andar. Não, porque normalmente nós pomos a criança na aranha quando ela está imatura, ou seja, a própria ela ainda não tem maturidade, nomeadamente a cintura pélvica, e não tem a verticalidade necessária. A criança por si própria vai conseguir fazer. Ou seja, a criança própria faz isto que nós falamos há pouco, era rastejar, gatinhar, sentar, depois faz o tem que é... Sentar, gatinhar. Exato, sentar, gatinhar, e depois vai andar, e faz isso próprio, não é? A criança primeiro está de joelhos, levanta uma perna, mete a mão na parede, mete as duas, não é? É normal, e a criança vai andar só por si só. A aranha não faz sentido. Agora, se estivermos a falar num parque, não é? Em que a criança está no meio do parque e tem paredes onde ela se pode encostar, sim, claramente, não é? Porque ela, quando tiver, ela própria começa a trepar e ela própria começa a encostar-se. Mas a aranha de todo. Atenção, há uma coisa que também é boa, que não é nada aranha, que é os carrinhos em que eles se seguram e vão andando os andadores. Isso é diferente. Pois como é que se chama isso? Andarilhos ou Isso é diferente. A criança própria mete-se, verticaliza e aquilo serve apenas como apoio. Isso é uma coisa diferente. Aí sim, nada contra. Pois, mas isso é outra coisa. Não é aranha, não é uma aranha. Outra coisa. O que é isto? A espreguiçadeira? O que é uma espreguiçadeira? A espreguiçadeira é que eles ficam assim para cima com os brinquedos. Não é uma cadeira mais deitada, mas pode balançar. Então e pode ser uma boa estratégia, uma espreguiçadeira? Sim. Não sei. Sim. Para elas adormecerem. Sempre doseando, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. E a campanha também no ouvido, não é? Passar o dia. Passar o dia no ouvido, na espreguiçadeira. Sim, nunca. Não, estas coisas não é para passar o dia. Exatamente. Lógico. No chão, O mundo não é a espreguiçadeira nem o ovinho, não é? Portanto, a gente. A espreguiçadeira, ou seja, repara, a espreguiçadeira aqui, a única vantagem que eu vejo a espreguiçadeira que possa ter relativamente aos outros é que se for daquelas basculantes, é que a criança pode ter um input vestibular. Mas é a única que eu vejo, mas também não é assim grande. Nada como um parque, ou seja, se a questão da espreguiçadeira para estar presa para a criança não se mexer, nada como fazer um parque grande, alto também, é que a criança não pode sair de lá. E a criança está lá no meio e resolve coisas. Está segurando, não é? Ainda há pouco Está segura, Ainda há pouco tempo. E as espreguiçadeiras agora têm um cabo, a espreguiçadeira está no meio e faz balanço. Ainda há pouco tempo saiu no Facebook que os nossos colegas finlandeses colocam as crianças dentro de um caixote de papelão. Exato. Vocês viram isso? Ou seja, é aquilo que eles precisam. O bebê tem um caixote de papelão. Para que serve um papelão? Para limitar, para evitar qualquer criança entre fora do espaço e que ponha contato com o perigo. O resto do mundo lá dentro. Isso é uma coisa interessante que existe na Finlândia que tem a ver com o espírito comunitário que eles têm, não é? Exato. Tanto ricos como pobres, o Estado dá sempre aquele kit que é uma coisa de papelão para o bebê, não sei mais quantas coisas, e pronto. E é algo que no fundo funciona como um símbolo de identidade para toda aquela comunidade, para todos os finlandeses. Isso é interessante também. Estamos aqui, portanto, num evento que é integrado lá na Semana do Bebê, aqui em Olhão, que já começou na segunda-feira, que vai terminar amanhã, no sábado. Amanhã há o seminário técnico, pronto, pode ser também para leigos, não é? Pode ser também para pais. Deixa-me lá ver, espera aí. Toca a convidar. Já agora convidamos os pais e as mães a trazerem os vossos filhos amanhã às 5 horas. Vamos fazer uma caminhada, uma coisa muito mais simbólica, não é? Pequenina, assim, também está muito calor, que vai partir do auditório, onde vai ser o seminário técnico, aqui em Olhão, sim, a partir das 5 da tarde, e vamos do auditório até aos Jardim dos Pescadores, quase perto do hotel, onde vamos ter um pequeno beberete, um pequeno lanche e uma aula de zumba. Certo. Com crianças. Portanto, para pais com crianças. Sim, com os carrinhos, tragam os vossos carrinhos. No Auditório Municipal de Olhão, às 5 horas. E vão andando até o Jardim Pescador Olhanense, não é? Sim, próximo já do hotel. Ao pé do hotel, sim senhora. Está bem, depois aí tem uma aula de zumba. Sim senhora. E depois,
Sexta e sábado temos as atividades aqui no No Outlet. Outlet, no Algarve Outlet, a partir das Este 4 ano, da desta tarde. vez não temos a feira, temos as atividades aqui no Outlet. Está bem. Sexta e sábado. Sexta e A sábado. partir das 4 da tarde. A partir das 4 da tarde aqui no Outlet do Algarve Outlet. Vamos ter yoga para bebés, desfile de moda, concerto para bebés, pinturas faciais, Sim, senhora. gincanas, Sim, senhora. patinagens, histórias, Está bem. atividades. Muitas brincadeiras. Está bem. Brincadeiras, Sim, senhora. Brincadeiras, pais Está e bem. filhos. Brincadeiras para os filhos e para os pais. Pois é. Isso. Pronto. Está bem. Obrigada. Então vá. Então, mais uma vez, então obrigado.